Olá, pessoal. Boa tarde. É, é um prazer estar aqui com vocês, tá? Eu sou o professor Luiz Antônio, sou do campus Benedito Bentes, do Instituto Federal de Alagoas, e eu estou passando aqui para deixar algumas palavras para vocês relacionado à questão de produção científica e publicação em periódicos, tá? Eu vou falar um pouquinho mais aqui, vou compartilhar minha tela com vocês. Espero que todos estejam bem, tá? Todos estejam bem enquanto estão ouvindo essa minha mensagem, né? Vendo essa minha fala. E quero agradecer aos organizadores, né? Da primeira mostra de estudos empresariais. E a ideia aqui é que eu fale um pouco para vocês sobre o processo de avaliação em periódicos, né? Desde o processo da submissão até a publicação, e aí não só falar desse processo que a revista leva dentro desse caminho, mas também falar o que é que elas esperam, um pouco da organização necessária para a publicação desse trabalho no periódico, tá? Então, eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre mim, certo? Para que vocês saibam um pouco da minha formação. Eu vou pegar aqui só o meu relógio para eu cronometrar o meu tempo, né? Para eu não passar muito tempo do combinado. E então, a minha formação é em ciências contábeis, depois eu fiz um mestrado também em ciências contábeis e uma especialização em docência no ensino superior, e atualmente eu estou no terceiro ano do doutorado. Próximo ano, se Deus quiser, estarei concluindo o doutorado em administração, tá? Então, o título da minha fala é Compreendendo o processo de avaliação em periódicos, desde a submissão à publicação. E aí, eu vou trazer esse tema que eu tenho abraçado, né, há alguns anos, estando à frente como editor de algumas revistas, né? Recentemente, eu ingressei na revista Princípia, que é a revista do IFPB, relacionado a uma atividade em que se inclui várias áreas de interesse, não só da ciência contábil, da administração, mas ela é multidisciplinar, tá? Então, hoje eu sou professor do Instituto Federal de Alagoas, no campus Benedito Bentes, que fica na cidade de Maceió. Estou também na revista de Gestão e Organização do IFPB, que é no campus de Guarabira, é o interior da cidade da Paraíba. E lá eu sou editor da Gestão Pública e Governança, mas já fui editor de Contabilidade e Finanças. Hoje estou em Gestão Pública e Governança e estou também como editor da contabilidade da revista Princípio em Contabilidade, Finanças e Administração Pública, que é onde eu estou me debruçando no doutorado. Então essas duas revistas vêm me trazendo algumas experiências dentro desse processo editorial para que eu possa estar aqui com vocês falando um pouco sobre isso, tá? E lá no IFAL a gente tem um núcleo chamado NeoGTEC, que é o Núcleo de Estudos Organizacionais, Gestão, Empreendedorismo, Tecnologia e Qualidade, que engloba todos os professores da área de gestão, todas as possibilidades dentro da área de gestão, que é uma área que está crescente lá no Instituto Federal de Alagoas. E esse ano estou coordenando a comissão científica do CONCICAT, é um congresso de ciências contábeis e atuariais da UFPB. Já convido todos a conhecer o evento, é um evento que tem crescido, que tem se desenvolvido bastante e recebe pesquisas científicas. Então, vocês se preparem as pesquisas de vocês, enviem para o CONCICAT. Lá tem muito fast track, que é um processo de avaliação mais rápida nos periódicos. Então, é uma grande oportunidade, tá? E estou lá no programa de pós-graduação em administração na Universidade de Potiguar, no Rio Grande do Norte, onde eu sou bolsista da CAPES, tá? Desenvolvendo estudo de doutorado no terceiro ano. E essas duas revistas aqui são as revistas que eu sou editor. A Regó é uma revista que está indo agora para o seu quarto ano, e ela é uma revista que tende agora, na próxima avaliação da CAPES, ser uma revista com Qualis B3, vou falar um pouquinho mais à frente do Qualis. E na revista Princípia, ela tende a ser A3, tá? Que também todas as duas são do IFB. Vou falar para vocês sobre o Qualis mais à frente, vai ser possível compreender um pouco mais. E aí, para começar a minha fala, eu vou falar do fluxo da produção científica, que, na minha compreensão enquanto editor, é um fluxo que ele ocorre naturalmente, enquanto pesquisador, ele ocorre naturalmente, tá? Então, o primeiro momento seria a concepção da ideia e a apresentação da ideia ali para o teu orientador, ou se você for um pesquisador independente, você vai desenvolver a sua ideia. É importante essa discussão com os colegas de grupo de pesquisa, colegas de sala,
colegas de pós-graduação, colegas da graduação, dependendo do nível que você esteja no momento, tá? E aí, essa busca por pesquisas similares dentro da literatura para que você busque compreender o que é que eu estou estudando, o que é que está se estudando sobre isso, será que eu estou fora do contexto, será que eu estou atrasado, será que estou muito à frente, como é que eu posso gerenciar isso, né? E aí, depois, essa pesquisa, depois da concepção dessa ideia da pesquisa, depois desse refinamento do que é que eu vou desenvolver, é importante a passagem da revista antes de passar da passagem do artigo, antes de passar para a revista, ela passar pelo evento, tá? Pelo evento. Por que eu adoto essa fala do evento? Porque lá o evento é um momento importante para que você possa aprimorar o teu estudo, porque tu vai receber feedback, vai receber retornos dos avaliadores lá do evento. E você vai fazer o quê? Você vai ter um espaço para mostrar a tua ideia fora do teu campo da tua segurança. Então, você vai mostrar para pessoas que nem te conhecem a tua pesquisa, tu vai receber contribuições para que você possa melhorar, aprofundar o trabalho e seguir para a revista, tá? Então, é como se o evento ele fosse o momento de exposição da pesquisa no momento, num local que não é confortável para você. Você vai sair da sua zona de conforto, tá? E aí, depois que esse trabalho passa por esse evento, você chega ao estágio final da pesquisa, que é a publicação em revista, porque a publicação em revista ela tem o seu pontapé final, né? o seu elemento final. E aí, eu chamei de estágio final da publicação. Então, algumas revistas, ela vai, quando esse trabalho vem de evento, ela vai solicitar que esse trabalho tenha pelo menos 30% de mudança na publicação final. Ou seja, foi para o meu trabalho para o evento e ele recebeu várias considerações de melhoria, aumento de referencial, ajuste de metodologia, melhoria na análise dos dados. E aí, essas mudanças resultam em 30% de alteração do teu trabalho, tá? Algumas revistas não têm essa exigência, mas sempre que o trabalho vai para um evento, ele recebe considerações e se você acatar, ela sempre vai mudar para a revista. Então nunca vai ser idêntico, tá? Sempre vai ter mudanças, né? E essas alterações com base nas observações que o evento fizer, tá? E aí eu vou falar um pouquinho da importância do evento, tá? Alguns professores não gostam de participar de evento, né? Eu defendo por quê? Eu vou dizer aqui os motivos que é interessante a participação no evento para esse processo da ideia, da construção da ideia até chegar na publicação da revista, tá? Então, a pesquisa ela passa pela primeira avaliação externa, né? Então, você sai da zona de conforto, vai para avaliadores externos. Se você apresentou seu TCC, por exemplo, quem estava na banca? Um professor que você já conhece, o seu orientador. Se for uma dissertação de mestrado, também você tem ali um avaliador externo, que por vezes é conhecido, já trabalha com você, ou conhecido o seu orientador. É uma avaliação externa? É. Mas o evento ele vai te dar outras possibilidades, além dessa avaliação com a externa, tá? Então, principalmente se o teu trabalho ele é de um TCC, ele vai ter essa avaliação muito interna. Então, ele vai para cá, vai ser olhado por pessoas que não têm conhecimento da tua pesquisa. E aí ele vai receber contribuições de revisores, tá? Vai receber contribuições de revisores, o que já é importante porque na revista ela também vai receber contribuições de revisores. Então você está antecipando críticas que você já pode não receber lá na avaliação da revista, tá? Então, essas pessoas não têm vínculo com a tua pesquisa, então elas vão ficar à vontade para falar o que elas acham. E aí você vai conseguir melhorar o teu estudo para submeter na revista. Além de que você vai ter a oportunidade de fazer um network com novos parceiros de pesquisa, ou seja, você pode encontrar lá na sua sessão de apresentação pessoas que pesquisam o mesmo tema que você. E aí você pode trocar informações, fazer parcerias de pesquisa, receber contribuições dessas pessoas e conhecer novos pesquisadores, tá? Então, novos conhecimentos e novas experiências, porque geralmente os eventos científicos, eles também têm a programação, né, de palestras, mini cursos, o que também é muito rico, tá? Então, vale sim a pena participar do evento. E esses eventos também que estão acontecendo hoje, né, devido à pandemia, de forma online, eles estão prezando por manter a capacitação no mesmo nível, tá? Mesmo à distância. Então, vale a pena sim continuar participando. E aí, elementos avaliados em periódicos. Aí eu passei do evento e fui para o periódico, né? Fui para o evento, recebi as considerações, o pessoal colocou
as colocações, o que é que eu poderia melhorar, o que é que poderia melhorar em cada tópico, cada ponto, o que é que poderia meu trabalho ser mais enriquecedor, né? O que é que poderia ser mais enriquecido no meu trabalho. E aí, assim, eu trouxe esses pontos, e esses pontos são itens que as revistas avaliam. Então, quando o teu trabalho ele vai para a revista, para passar pelo processo editorial, os avaliadores da revista, eles vão ter critérios para aceitar ou rejeitar o teu trabalho. Ou seja, vai ser aprovado ou não. Ele não serve nesse momento, não está bem maduro ainda, precisa melhorar ainda. Então, ele tem alguns critérios. Então, eu trouxe alguns critérios aqui que pode variar de revista para revista. Mas, de modo geral, essas informações elas são bem similares, né? Você tem aí uma quantidade de itens que são avaliados de forma majoritária por todas as revistas, tá? Um ou outro item que não vai ter. Então, primeiro ponto, relevância para a área. Então, o teu trabalho é relevante, ele é importante para a área que você pesquisa, aonde ela acrescenta na ciência contábil, na administração, na gestão, aonde ele acrescenta. Então, apresenta clareza, coerência, adequação da linguagem. Então, está bem escrito, está coerente, tem uma sequência, uma sequência lógica de ideia. O título é coerente com a pesquisa desenvolvida, então o título ele tem que estar alinhado com o objetivo da pesquisa, com o problema de pesquisa, para que ele possa, o título, expressar o que o meu trabalho realmente ele fala, né? O que ele aborda. Então, eu tenho que ter um título alinhado. O resumo e o abstract, que é o resumo em inglês, eles têm que estar claro e coerente com a totalidade da pesquisa, ou seja, o resumo ele é uma síntese bem pequena do que é que o meu trabalho fez. Então, ele tem que falar um pouquinho do meu objetivo, um pouquinho da metodologia, como é que o trabalho foi feito, um pouquinho de como os dados foram analisados, de como o trabalho concluiu, né? De como ele contribuiu. Então, tem que ser uma síntese pequena, mas que traga os elementos da pesquisa. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais à frente deles. As referências, né? Como os principais autores da área. Então, eu estou trazendo trabalhos interessantes, trabalhos que falam realmente de autores da minha área, que são daquele tema, ou tem alguns autores que eu deixei de fora, então, que eu posso trazer. A metodologia, ela está bem explicada. Eu estou dizendo qual foi o caminho que eu segui para fazer o meu trabalho. Eu vou falar desses itens mais à frente para vocês, tá? O item que constitui o artigo. Mas já adiantando, a metodologia ela tem que dizer o passo a passo que você seguiu na tua pesquisa. Então não adianta eu falar algo bonito, eu tenho que falar o que realmente aconteceu na minha pesquisa, né? Como ela foi desenvolvida. E aí, os resultados, eles estão descritos adequadamente. Então, eu estou apresentando o meu resultado bem, eu achei esse resultado da minha pesquisa e estou discutindo esse resultado com outras pesquisas, com outros trabalhos já desenvolvidos na minha área. Então, essa análise é muito importante. O que é que eu achei? O que é que outras pesquisas acharam? O que é que eu consigo concluir a partir disso? Tá? E a conclusão, ela deve apresentar os pontos mais importantes do trabalho. Então, no início, uma síntese breve do que você achou no seu trabalho, mas o mais importante é você apresentar se o teu trabalho alcançou o objetivo que ele tinha proposto lá na introdução, no início, e se efetivamente o teu trabalho contribuiu em quê. Então, mostrar que foi alcançado o objetivo e como ele foi alcançado e qual a contribuição do teu estudo são os pontos mais importantes da conclusão, tá? E aí eu passo dos elementos avaliados pelos periódicos para o fluxo de avaliação. Então, enquanto editor da revista, e avaliador, qual o fluxo que esse trabalho ele acontece, tá? Então, o pesquisador, ele pega o seu trabalho, ele vai para o evento, ajusta, faz as correções, e ele vai submeter na plataforma da revista, tá? Então, ele vai escolher a revista, escolheu a revista Regol, a revista Princípia, outra revista, ele vai escolher lá a revista e ele vai fazer a submissão, inclui todos os autores, todos os elementos que a revista vai escolher, tá? Então é importante ficar claro que cada revista tem as suas regras individuais. Então, para submeter o meu trabalho, eu tenho que olhar quais são as regras que essa revista ela exige, qual é a formatação que ela exige. É um padrão ABNT, mas ela tem elementos que são exclusivos da revista. Então, eu tenho que olhar isso com calma, com atenção, para que eu possa formatar o trabalho da melhor forma. Então, o primeiro elemento da avaliação é o chamado Desk Review. Tá? Então, o Desk Review ele é feito pelo editor da revista. Tá? Então, quando os artigos chegam para mim, eu vou olhar o artigo, vou verificar se ele está dentro dos padrões da revista, vou verificar se ele se enquadra na revista, né? Se o tema dele tem a ver com a revista. É de gestão, é de contabilidade, é de administração, é de gestão pública, está dentro do que minha revista pede. E aí, se ele tiver efetivamente ali dentro desses padrões,
eu acredito que ele pode trazer uma contribuição para a minha revista, eu vou passar esse trabalho para avaliadores, tá? Então, esse primeiro momento é com o editor, é um momento de revisão do trabalho para ver se ele se enquadra na revista, tá? De modo geral é isso. E aí eu vou passar para os avaliadores. Então, geralmente são 2 avaliadores no primeiro momento, que é o que a gente chama de avaliação por pares cega. Por que cega? Porque os avaliadores, eles não conhecem os autores, tá? Então, eles vão avaliar sem conhecer os autores, para que não haja nenhum tipo de interferência na avaliação, tá? E aí, a avaliação por pares é cega, geralmente são 2 avaliadores. Pode entrar um terceiro caso haja ainda uma necessidade de um novo revisor. Por exemplo, um revisor rejeitou e o outro aceitou o trabalho. E aí, eu aceito ou rejeito? Então, eu posso chamar um terceiro avaliador para dar um novo posicionamento. Se ele aceitar, eu tenho 2 aceitos e um rejeito, então o trabalho segue o fluxo editorial. Se não, se tiver 2 rejeitos, eu posso rejeitar o trabalho. Tá? E aí, o tempo de retorno e seleção para avaliadores. Isso é um elemento importante, porque a gente manda as nossas propostas de pesquisa, né, a nossa pesquisa para a revista, e a gente espera um breve retorno. Tá? Então, algumas revistas têm dificuldade de retornar para os seus autores de forma breve, que aí eu chamo forma breve em média de 2 a 3 meses. Por quê? Porque os revisores, eles têm, os editores, eles por vezes têm dificuldade de encontrar avaliadores que se comprometam a avaliar a revista. Tá? Então, dentro da revista existem os avaliadores que estão cadastrados lá. Eles se cadastraram e têm interesse em avaliar na revista. Então, eu vou convidá-los para avaliar. Então, alguns podem não aceitar a avaliação e aí eu tenho que convidar um outro avaliador. E alguns simplesmente não respondem a avaliação. E aí eu tenho um problema, né? Tenho um problema porque o trabalho ele perde tempo esperando aquele avaliador e para que eu possa encontrar um outro avaliador, eu vou ter uma demanda de tempo. Então, por vezes, a avaliação demora um pouco devido a esse problema, tá? É interessante que fique claro que as revistas têm um longo processo, que é esse processo de acompanhamento do artigo, de entregar ele para um avaliador competente para aquela temática, porque eu não posso entregar um trabalho de tributos para um professor que só trabalha com sustentabilidade, contabilidade voltada para sustentabilidade. Então, eu tento buscar, e os editores tentam buscar, avaliadores que tenham conhecimento naquela área específica. Tá? Então, esse é um cuidado que as revistas têm. Então, por isso, por vezes, leva tempo, tá? Para avaliação. E essa questão de encontrar os avaliadores e ter o retorno dos avaliadores também gera uma demanda de tempo. Tá? Então, a gente da revista Regó, né, nós da revista Regó, estamos tentando manter esse padrão de 3 meses de avaliação. Tá? Então, temos conseguido e mas nem sempre é possível devido a esses fatos, tá? Então eu fui lá no Desk Review, o editor revisou, tá tudo ok, foi para avaliação cega, os avaliadores revisaram e aí passa esse tempo de avaliação. Então, ao fim, depois que os 2 autores, os 2 revisores revisarem o meu trabalho, eu vou para a resposta, eu enquanto editor vou ter as respostas, os pareceres dos editores e vou tomar a minha decisão enquanto editor. Então, essas decisões geralmente são aceitar, rejeitar, aceitar com correções ou submeter ele a uma nova rodada. Então, o que seria mais ou menos isso? Aceitar, o trabalho ele tem pouquíssimas correções, poucas mesmo, ele não tem problema de ser publicado como está, e ele foi aceito com menores correções. Rejeitar significa que o trabalho não está maduro, ou não está dentro do padrão da revista, não está dentro do escopo, ou o nível da revista é muito alto para o trabalho que ainda está um pouco simples, tá? Vou falar dos quadros mais à frente, vocês vão entender isso. E aí eu posso rejeitá-lo. E aceitar com correções, que seria, olha, o trabalho, ele está pré-aprovado aqui, os avaliadores gostaram, mas eles pediram para vocês mudarem algumas coisas e eu peço que vocês mandem, que vocês corrijam e nos retornem. Então, o trabalho está previamente aceito, mas eles precisam ainda de uma melhoria. E uma nova rodada significa que, olha, eu preciso que esse trabalho seja corrigido, mas eu vou passar ele novamente para uma rodada para verificar se essas correções foram feitas e se agora ele tem condições de ser
aprovaram na revista, tá? Então, são mais ou menos esses 4 tipos. Existem outros tipos de decisões, depende da revista, mas esses são os 4 mais comuns, tá? E aí, depois de mostrar para vocês o fluxo da submissão, eu falo para vocês dos extratos da Qualis, tá? Então, o Qualis é uma espécie de nota, são notas para os periódicos, né? Para as revistas. Então, quando eu vou procurar uma revista para submeter meu trabalho, eu procuro uma revista que o meu trabalho ele tenha potencial para ser publicado lá. Então, eu posso, uma das métricas seria olhar o Qualis. Então, hoje, que é a nossa avaliação de 2013 e 2016, que é a que está vigente, nós temos as revistas mais bem avaliadas A1 e vai descendo em termos de avaliação. Quanto mais eu vou descendo aqui, ó, A2, B1, B2, B3, mais o nível de exigência da revista vai ser menor, porque ela ainda tem uma nota dentro da Qualis Capos um pouco baixa, tá? Então, ela vai aceitar artigos que ainda estão em fase de desenvolvimento, vão ser artigos que ainda não estão bem estruturados, mas que eles já trazem contribuições que não são contribuições de uma revista A1, mas que são contribuições que podem ser publicadas e são importantes também, tá? E aí a pesquisa ela vai se desenvolvendo a nível que pode chegar aí a um Qualis melhor, tá? Então hoje eu tenho de A1 a C. Esse extrato Qualis para 2017, 2020, que tem previsão para sair no ano que vem, ele tem uma mudança, que é a avaliação 2017, 2020. Então sai o Qualis C, sai o Qualis B5. Ficam apenas do B1 a B4 e o A ele passa a ser, no lugar de ser A1, A2 passa a ser A3 e A4. Então aquelas revistas que eu mostrei para vocês no início, a revista Regol, ela pretende ser B3, né? Ela tem chances de ser B3, mas ainda vai sair essa efetiva avaliação. Então, isso pode mudar. E, a princípio, tende a ser A3, tá certo? E aí, vocês podem olhar essa régua, né, desses níveis aqui para submeter o trabalho de vocês. E aí, vocês podem entrar nas revistas, olhar como são os trabalhos que estão sendo desenvolvidos lá, se o de vocês estão no mesmo perfil e apostar lá na revista, mandando o trabalho de vocês, tá? Então, aqui são os itens que eu acredito serem relevantes para a produção científica, tá? Então, vou mostrar para vocês os itens que eu acredito serem mais interessantes. Na verdade, nem são os itens, né? São os elementos em cada um desses itens que podem ajudar o teu trabalho a ter um melhor potencial para o evento e para a revista, tá? Então, de modo geral, a revista, o artigo, ele tem o artigo, né, quando eu escrevo ele tem o seu título, o resumo, uma introdução, um referencial teórico, uma metodologia, a análise e discussão dos dados, podem ser juntas ou separados, e as considerações finais ou conclusões. Assim, depende do autor, ele escreve ou considerações finais ou conclusões, tá? Então, de modo geral, é interessante que a pesquisa científica, lá no início eu falei para vocês da ideia, essa ideia que eu estou desenvolvendo, ela tem uma coerência de argumentação e clareza na exposição das ideias. O que é que eu estou dizendo? Que essa ideia que eu estou buscando desenvolver, eu busque um conhecimento dentro do que já existe sobre ela e que ela tenha um motivo para eu escrever dentro do campo gerencial, do campo científico, do campo da teoria, para que eu possa efetivamente contribuir, a minha pesquisa possa contribuir para o espaço acadêmico, gerencial e social, tá? E ela tenha clareza, ela seja clara, ela seja objetiva, tá? E aquilo que eu falei no início, o título precisa chamar a atenção do leitor, ao mesmo tempo que refletir a ideia da pesquisa, do objetivo, tá? Então, eu tenho que ter título alinhado com objetivo e problema de pesquisa. Então, esses são os elementos introdutórios sobre o que acho interessante que essa ideia inicial aí tenha, tá? Então, passando para os elementos da pesquisa. O resumo, como eu falei, é responsável por fazer uma síntese do trabalho. Então, é interessante que ele tenha essa síntese bem estruturada, porque é uma parte bem lida do trabalho. Então, antes das pessoas lerem o teu trabalho por completo, elas vão ler o resumo. Então, se no resumo elas já não identificarem que tem algo que ela utilize, que seja importante, ela não vai ler o teu trabalho por completo. Tá? Então, é a cara inicial da pesquisa, porque as pessoas geralmente leem ela por primeiro, e é importante que ela tenha, pelo menos, o objetivo. Então, o que é que eu vou fazer no meu trabalho, o que é o objetivo, como eu vou fazer, que é o método, o que é que eu achei, que são os resultados, o que é que eu encontrei de resposta, e quais são as conclusões. Onde é que eu cheguei, qual conclusão eu tenho ao fim do meu trabalho.
Já a introdução, né? A introdução eu tenho aqui o principal item que eu acredito que é importante na introdução é a chamada lacuna de pesquisa. Então, como eu disse para vocês, eu tenho que verificar se o que eu estou escrevendo ele vai contribuir de alguma forma para o aspecto do meu acadêmico, social, gerencial. Então, quando eu falo da lacuna, significa o quê? Olha, as pessoas pesquisaram X, Y, falta o Z, tá? Então, as pessoas pesquisaram esses temas aqui. Dentro desse tema da contabilidade sustentável, da contabilidade ambiental, dentro da gestão pública, dentro da governança, dentro dos relatórios da administração, dentro da parte tributária, da parte de auditoria. As pessoas pesquisaram isso, mas ainda falta pesquisar um pouco aqui, falta contribuir aqui, eu posso aplicar em outra realidade, eu posso aplicar em outra região. Onde é que eu contribuo? Qual é a lacuna do conhecimento que eu pretendo preencher? Então, na tua introdução, isso precisa ficar claro, tá? Então, na introdução, é necessário indicar que há tópicos de pesquisa não investigado, que você vai investigar, né? Ou em uma realidade diferente, tá? Se já foi pesquisado. Que esses tópicos não foram suficientemente desenvolvidos, indicar algum tipo de falha em estudos anteriores. Então, olha, fulano, a pesquisa de fulano, ela investigou os relatórios de administração. Então, a minha vai investigar os relatos integrados, os relatórios de auditoria, o GRI, tá? Então, você vai ter outros instrumentos outros instrumentos de pesquisa, outros olhares para essa pesquisa, tá? E justificar o estudo em questão. Então, se o teu artigo está, eu tenho uma ideia, eu consigo justificá-lo, o trabalho ele vai ser execuível, tá? E na sequência aqui eu falo dos itens que eu acredito ser importante que eu tenha na introdução. Uma contextualização do tema. O que é que eu estou falando? Sobre o quê? O que é que já foi escrito sobre esse tema, para que eu possa mostrar onde é que eu vou melhorar, né? E aí é o item 3, para demonstrar o que eu pretendo, onde é que eu pretendo contribuir, tá? E depois eu venho e demonstro o objetivo da minha pesquisa, que é o que é que eu proponho, né? Onde eu espero chegar, e a problemática de pesquisa, que é o que é que eu quero responder, justifico o meu estudo no item 6, né? Por que eu estou estudando isso aqui? Porque as análises foram feitas até tal ponto, então vamos dar continuidade. Então, é dentro da justificativa, é o motivo por que você está realizando a sua pesquisa. E depois você pode, ainda na introdução, lá no fim, elencar o que é que vai vir à frente. Isso aí é uma escolha do pesquisador, também não precisa ter, esse caso não deseja. Mas os 6 primeiros itens são fundamentais, tá? E aí, os revisores, eles vão olhar isso, tá? São esses itens que eu estou apresentando para vocês, são itens que são necessários e vão ser olhados, vão ser analisados na hora de revisar o trabalho, tá? O revisor lá da revista, do evento, vai olhar isso. Referencial teórico. Então, o referencial teórico ele será o responsável por trazer parte da literatura existente sobre o teu tema. Então, é o referencial teórico que vai mostrar a teoria que dá embasamento ao teu trabalho. Então, eu estou falando sobre governança pública. Então, eu tenho que trazer os elementos que falam da governança, os autores que falam sobre governança, a teoria que trata sobre governança, para que ele possa dar um suporte ao desenvolvimento da minha pesquisa. E eu vou usar esse referencial teórico lá na hora de analisar os meus dados. Vou mostrar mais à frente o que seria isso. E aí ele vai auxiliar na tua análise dos dados, que eu acabei de falar, e trará os resultados já alcançados por outros trabalhos. Então, no referencial teórico, eu posso apresentar conceitos sobre o meu tema e o que é que já foi encontrado sobre ele, tá? Então, já se encontrou algumas coisas sobre esse tema. Não é possível que ninguém tenha estudado. Não sou o único a estudar. Outras pessoas já encontraram isso, já estudaram isso. E aí eu tenho que trazer o que é que eles já estudaram para, quando eu encontrar o meu resultado, eu possa fazer uma análise bem coerente e bem ajustada do que eu encontrei, o que esses trabalhos encontraram, para que eu chegue e acrescente com o meu trabalho, tá? No que já foi desenvolvido. Pode ser subdivididos em tópicos ou não, tá? Se for subdivididos em tópicos, fica mais organizado, tá? Mas é uma escolha do pesquisador. A metodologia, né? E a metodologia, eu preciso descrever de forma objetiva o que é que eu fiz, tá? Então, eu tenho que dizer na minha metodologia o passo a passo que eu usei na minha pesquisa para desenvolver esse estudo. Quais foram os instrumentos que eu usei para que outro pesquisador queira fazer uma pesquisa similar à minha, ele use o mesmo método, ele vai também desenvolver a mesma pesquisa, né?
Se for em locais diferentes, com anos diferentes, com empresas diferentes, com pessoas, com empresários diferentes, serão resultados, obviamente, diferentes. Mas o caminho será o mesmo, tá? Então, expor de forma concisa e o processo de desenvolvimento da pesquisa, o teu passo a passo. Expor ali o método que você usou e as técnicas que foram utilizadas. E aí, eu trouxe 4 itens que eu acho que é importante ter na metodologia. Pode ter várias outras coisas, mas esses são os básicos do básico, tá? Então, quem é a amostra de pesquisa, ou seja, quem é que eu estou investigando, que é a minha amostra, qual é o meu instrumento de coleta de dados? Eu estou aplicando um questionário, é uma entrevista, que eu estou fazendo um roteiro, são dados secundários que eu busquei em bases de dados. Em qual local essa base ou esses dados eles foram coletados? Foram questionários? Foram nos bairros da cidade? Foram nas universidades? Tá? Foram dados de uma base de dados economática? Site da Bovespa, da B3. Tá? Então, qual técnica de análise de dados eu utilizei? Eu vou usar o quê? Eu vou usar uma estatística descritiva, eu vou usar uma análise de conteúdo, se meu trabalho for qualitativo, eu vou usar uma regressão, se for mais quantitativo, eu vou usar dados, análise multivariada de dados, se for mais para o campo quantitativo, se for mais qualitativo, eu vou utilizar algum software que ele faz uma análise de conteúdo, uma análise qualitativa. O que é que eu vou usar? Eu preciso dizer qual a técnica de análise que eu vou utilizar aqui para analisar os meus dados. Então, a gente encontra muito isso quanto editor, essa carência de informação na metodologia. Então, não tenham medo, exponham o que vocês utilizaram e como vocês utilizaram, porque as pessoas precisam, os pesquisadores precisam conhecer as técnicas dos outros pesquisadores, tá? Análise e discussão dos dados, tá? Então, nessa parte vai ser apresentado o que é que você encontrou, se os dados que você encontrou eles forem muito extensos e para resumir em um artigo, você vai trazer os dados que forem mais relevantes para responder o teu objetivo de pesquisa, tá? Podem ser divididos em tópicos? Pode. Ou também, se não quiser, não precisa. Mas em tópicos fica bem organizado também, como na metodologia, no referencial teórico. E aí a gente volta ao referencial teórico, porque a gente vai dizer, olha, encontramos isso aqui na nossa pesquisa. Nas pesquisas anteriores, a gente encontrou outros elementos. E aí esse meu estudo ele corrobora, ele vai de contra, ele complementa. E é assim que a ciência ela avança, tá? De acordo com as contribuições que a gente já tem e com a nossa. E aí, por fim, falando desses itens relevantes para a produção científica, a gente tem ainda aqui considerações finais ou conclusão. Tá? Então, dentro da consideração final e conclusão, um item que é muito recorrente é as pessoas, os pesquisadores fazerem uma síntese do que foi discutido nos resultados. Apenas essa síntese. Então, termina que a conclusão, a consideração final, ela fica igual à análise dos resultados. E esse não é o papel da conclusão. Tá? A análise dos resultados já foi feita ao longo da sessão dela. Então, aqui nas considerações finais ou conclusões, de acordo com o pesquisador ele vai chamar, eu preciso mostrar o quê? Sim, uma síntese dos principais pontos que eu encontrei. Então, uma síntese bem breve do que é que realmente eu encontrei o item mais importante, os elementos mais relevantes que eu encontrei na minha pesquisa, para que eu possa dizer como eu respondi o meu objetivo. Então, responder ao questionamento de pesquisa levantado lá na introdução. Então, eu consegui responder o meu questionamento de pesquisa e alcançar o meu objetivo. Consegui? Como? Aí você vai mostrar como ele foi alcançado, que é justamente essa síntese dos principais pontos da tua análise dos dados. Uma síntese mesmo, tá? E aí, você vai indicar recomendações e contribuições, que é um dos pontos mais importantes da tua conclusão, são as contribuições e recomendações que o teu estudo tem para dar. Então, olha, você encontrou esses pontos, enquanto contribuição, o teu estudo ele traz essa contribuição. Então, para a teoria, ele contribui com a construção de uma escala, de um questionário ou de um roteiro de entrevista. Gerencialmente, ele contribui para uma melhor prática da empresa. Para a sociedade, se for um estudo que impacta a sociedade, que é interessante que tem esses 3 impactos, teórico, gerencial e social, ele traz uma melhor percepção para a sociedade de algum elemento, traz uma melhor prática que possa ser aplicada dentro da sociedade. Tá? Eu trabalho atualmente eu trabalho com administração pública, gestão pública, temas relacionados a cidades inteligentes, governança pública, participação social, engajamento social. Dentro de contabilidade eu trabalho com
relatórios contábeis, informação contábil, finanças comportamentais. Então, eu tento trazer essas contribuições social, gerencial e teórica, tá? Quando elas são possíveis. Às vezes a gente faz um trabalho realmente mais técnico e a contribuição ela acaba sendo mais gerencial, tá? Então, vai depender do tipo de trabalho que você está fazendo. E aí, mas é importante que se fique atento às contribuições, porque é o grande ganho que o teu trabalho vai trazer ao fim, ao ser publicado na revista, são as contribuições, tá? E aí, enfatizar a importância teórica do estudo no avanço do estudo da arte em uma área de pesquisa específica. Então, você vai conseguir colaborar com as pesquisas já existentes. E aí também é importante que nesse fechamento, que é o papel da conclusão, você consiga trazer essa síntese, mostrando de forma sintética como alcançou o objetivo, as contribuições que o seu estudo traz, e ela possa também apontar novos caminhos, novos horizontes, e despertar outras ideias de pesquisa, que a gente chama de contribuições para a pesquisa futura. Tá? Então, o que são contribuições para as pesquisas futuras? Olha, eu pesquisei isso aqui, com esse grupo, com essas empresas, mas outras pesquisas podem dar continuidade ao meu estudo fazendo outras coisas, e aí você vai indicar essas outras coisas, esses outros itens, essas outras pesquisas que podem ser desenvolvidas. Porque é a partir dela, dessa conclusão, dessa indicação, que outros pesquisadores dão continuidade a esse tema. E aí você já consegue contribuir também com o desenvolvimento da pesquisa da tua área. Tá? Fechando aqui as referências. As referências são um ponto também analisado pelos avaliadores, porque as referências elas têm que trazer realmente o que é que o trabalho está falando, né? Está pesquisando, tem que ser referências relacionadas ao teu tema e que tragam autores que realmente se debruçam sobre o seu tema, para que a gente tenha uma efetiva contribuição teórica dentro do teu trabalho. E aí é importante, quando for possível, e tentar trazer sempre isso, uma base de pesquisas nacionais e internacionais, para que você não fique com um olhar só interno, né? Só brasileiro. Você tem um olhar também externo. O que é que estão pesquisando aqui no Brasil? Mas o que é que estão pesquisando também lá fora? Então, eu acredito que essa pesquisa ela é nova, ela é inovadora, ela é importante, ela vai contribuir. Mas lá fora, será que já estão se desenvolvendo outras pesquisas relacionadas a isso? O quê? Então, é importante você ter os dois lados, nacional e internacional. Tá? Eu coloquei aqui que artigos científicos são as melhores bases, né, fontes para o desenvolvimento de pesquisa. Por quê? Porque a pesquisa científica ela é atual. Então, eu trago uma pesquisa e eu vou mostrando a minha, eu trago outra. Então, o papel da pesquisa é justamente ir trazendo contribuições, desenvolvendo a ciência. Esse é o papel dela. Então, quando eu me baso nela, eu estou me baseando no conhecimento e eu vou moldando a novos conhecimentos, a novas posições. Quando eu trabalho com livros, os livros eles são mais no sentido didático, tá? Então, ele tem mais um direcionamento de mostrar um conteúdo para uma sala de aula. Posso ter? Posso, mas de preferência é interessante você trabalhar mais com artigos, com as dissertações, com os TCCs, com as teses, que são trabalhos que foram empíricos, foram aplicados. E aí você vai conhecer a metodologia que eles utilizaram, o referencial que eles utilizaram, os autores que eles usaram. Os livros, eles têm um outro objetivo, tá? E aqui no fim, como eu falei de eventos de revista, eu estou mostrando para vocês as duas revistas, né, que eu trabalho e trouxe aqui alguns eventos científicos da nossa área, né, da área de gestão. Então, por exemplo, temos aqui o Congresso USP, que ele tem a parte de iniciação científica para quem for aluno de graduação e também tem a parte que é aqui o Congresso USP de Iniciação Científica e tem o International Conference in Accounting, que é o que a gente chama de USPão, né? É o Congresso USP, aonde vão pesquisadores de mestrado, doutorado. Também pode ir aluno de graduação? Pode sim. Se o trabalho tiver potencial para disputar lá, é tranquilamente possível ir para lá. Se o trabalho for um trabalho inicial de iniciação científica da graduação, vai para o Congresso de Iniciação Científica, que é o mesmo congresso, só que são abordagens diferentes, né? Porque são públicos diferentes. O CONCICAT, que é o Congresso de Ciências Contábeis e Atuariais da UFPB. O Congresso Brasileiro de Custos, que esse ano vai ser online, o CONCICAT também vai ser online. O ENAMPAD, que é o Congresso USP, o Congresso Brasileiro de Custos é nacional, o Congresso da USP também, o CONCICAT ele é mais regional. Tá? O ENAMPAD é o evento da administração, o maior evento da área de administração, que engloba a ciência contábil também, tá? Que somos a Grafim. O Congresso Ampiconte, que é específico mais para contabilidade, mas também pega temas de administração, de finanças.
é o Congresso da Associação, né, de Pós-Graduação em Contabilidade, o Congresso da UNB também, que está crescendo bastante, o SEMEAD, que é da USP também, e o Conviver, que é um evento já de natureza online, tá? Então, esses são alguns eventos. Existem vários outros que vocês podem submeter a pesquisas de vocês. Tá? Então, chegando aqui ao fim dessa minha fala, é uma fala curta, né? Que foi combinado aqui da gente falar em média 30 minutos. Eu acho que eu passei um pouco, tá? Mas eu queria aqui, ao fim, agradecer a vocês que participaram do mini curso, tá? Deixa eu voltar aqui. Participaram do mini curso, acompanharam aqui o que eu apresentei para vocês. Espero que tenham entendido, espero que tenha sido claro. E aqui ficam os meus contatos. Caso vocês precisem tirar mais alguma dúvida, pedir alguma sugestão, fiquem à vontade. Agradeço a todos pela atenção, pela participação e gostaria de agradecer a organização novamente, né? Agradecer a organização da primeira mostra, em especial a professora Nadiele, que me fez o convite, tá? E eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha outras oportunidades e desejo que vocês desenvolvam, né, essa habilidade da pesquisa acadêmica, mesmo na graduação. Isso é importante. A gente abre muito nossos horizontes, a gente experimenta um pouco da pesquisa, talvez seja algo que a gente queira seguir ao longo da nossa carreira profissional. Ser um professor pesquisador é uma das possibilidades da profissão da contabilidade, da administração, de todas as outras, tá? E é isso. Eu espero que tenha acrescentado algo em vocês, despertado um interesse e que vocês possam aí desenvolver essas habilidades em cima do que eu falei, tá? E obrigado pela atenção de todos e eu estou à disposição e aí estão os meus contatos, tá? Um bom evento a todos e um forte abraço.